Beleza. Então vamos lá, vamos finalizar essa parte aqui de radiação de um corpo negro, né? Então, segundo o Planck, a energia ela não era mais contínua, mas ela era quantizada, números inteiros. Então o Planck foi lá e definiu aqui o seguinte: a energia, meu filho, ela é quantizada. Então a energia só pode ser dada em pacotes de números inteiros. E essa energia, né, como a gente tinha visto lá pelo nosso gráfico, ela está sim associada com a frequência de oscilação, né? Lembra o nosso gráfico do espectro de corpo negro, né, que era energia por frequência ou energia por comprimento de onda. Então, ela está sim associada com essa frequência de oscilação, mas ela não é qualquer coisa, não pode ser qualquer frequência. Ela tem que ser um número inteiro, tem que ser um pacote, né? Pensa então no seguinte, cara, se tu vai lá, sei lá, na padaria, tu vai comprar uma bala, meu filho. Tu compra um pacotinho de bala, 2 pacotes de bala, né? Pacote não, né? A balinha em si, né? Então, uma bala, 2 balas, 3 balas, 5. Ah, me vê 10 balas aí. 10 balas, 10 unidades de uma bala. Você não vai chegar lá e falar assim, meu filho, eu quero 3,6 balas, meu filho. Vai pegar 3 balas, vai cortar uma em 0,6. Não, filho, você não vai fazer isso. Tá? Uma aproximação meio esdrúxula, né? Mas faz sentido pra você entender, né? Então não dá pra você comprar um cesto de bala, meu filho. Não. Você tem que comprar a bala inteira. Então você pode comprar uma bala, 2 balas, 3 balas. Mas não dá pra você comprar 3,7 balas, 2,5 balas. O cara não vai abrir uma bala, cortar no meio e dar pra você, né? Entendeu? Então a bala seria essa grandeza quantizada, né? Números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5 balas, sei lá. Então o Planck falava que a energia era dada dessa maneira também. Em pequenos pacotes múltiplos de um número inteiro. Então, 1, 2, 3. E então ele dizia que a energia estava associada à frequência e a esses pequenos pacotes. Você pode ver, né, que claro, que aqui no meio tem esse bicho aqui, né, meu filho, que é um H. O que é esse H? Esse H, então, é a constante de Planck, né? Tá aqui, ó, constante de Planck. É um número que sempre aparece na física quântica, certo? É uma constante. Todas as vezes que foi medida, esse número estava presente, né? É inacreditável, até é muito bonito. Que quando eu lembro de quando eu fiz o laboratório na faculdade de física quântica, a nossa intenção era sempre encontrar a constante de Planck. Então a gente fazia vários experimentos e no final a gente queria achar a constante de Planck, que a gente sempre achava. Então a constante de Planck ela é uma constante que está associada a todos os fenômenos da física quântica. Então você vai ver física quântica, meu filho, tu vai ver a constante de Planck. E ela tem esse valor aqui, 6,6 vezes 10 a menos 34. No, bicho. 10 a menos 34, meu filho. Então você tem ali 32 zeros depois da vírgula. E aí depois desses 32 zeros você tem 66. Ô, bicho, esse trem é pequeno, fala a verdade. Muito pequeno. Pode até colocar aí no Google aí, né? Quão pequena é a constante de Planck. Vê aí que você vai ver. E qual que é a unidade da constante de Planck? Beleza, vamos ver qual que é a unidade da constante de Planck. Então vamos fazer aqui uma análise dimensional. Então, se você pegar aqui, né? O N, ele é um número inteiro, então ele não tem unidade, certo? Então vamos pegar só o H e o F. Então E é igual a HF. Se eu quero saber qual que é a unidade medida do H, então é só eu dividir por F dos dois lados, então eu vou ficar com o H isolado aqui. Então H é igual a I sobre F, tá vendo? Passo o F dividindo aqui, meu filho. H é igual a I sobre F. Então qual que é a unidade de energia? Né? Deixa eu meter aqui. Aí, beleza. Qual que é a unidade de energia? Bom, energia você sabe, meu filho. Energia é Joule. Beleza? Qual que é a unidade de frequência? A unidade de frequência é Hertz. Só que nós temos que expressar unidades no sistema internacional. Então, tem que ser unidades naturais, certo? Como assim, meu filho, unidade natural? Então, vamos meter ele aqui, ó. Então, joules por Hertz, certo? O que é Hertz, meu filho? Vou botar aqui do ladinho. O que é Hertz? Hertz é 1 sobre segundo. Hã? Lembra aqui, meu filho, aqui, ó. Período é 1 sobre frequência, certo? Então, frequência é 1 sobre período. Período é dado em segundos. Então, frequência é 1 sobre t. Então, seria 1 sobre segundo. Beleza? Então, frequência é 1 sobre segundo, que é o nosso famoso Hertz. Então, daqui, segundo, lembra, está dividindo. Então, mantém a primeira, que é Joule, na primeira fração, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, H tem a unidade de Joule vezes segundo. Beleza? Hertz é 1 sobre segundo, fica J dividido por 1
dividido por segundo, então mantém a primeira inverso pelo inverso da segunda, multiplica pelo inverso da segunda, dá joules vezes segundo. Então tá aqui. A unidade da constante de Planck, então, é joule vezes segundo. Beleza? Então vamos finalizar, cara. Nossa parte aqui de radiação de corpo negro. Então, cara, vamos fazer um exemplozinho aqui de um pêndulo. Sabe que o pêndulo, né, ele é um movimento MHS, né, um oscilador harmônico. Então ele vai ter ali uma frequência, vai ter um período e vai ficar ali para sempre, certo? Então você tem um pêndulo pendurado aqui, meu filho, esse pêndulo tá vindo para cá, ó. Você tem esse pêndulo pendurado. G igual a 10, para facilitar a nossa vida. E o comprimento desse fio é de 1 metro. Como que eu calculo o período de oscilação desse pêndulo? Como que eu calculo isso, meu filho? Isso aqui é fácil, né? Se tu me lembra bem, vamos meter ele aqui, ó. Período de oscilação é igual a 2π raiz de L. Raiz de L sobre G. Beleza? Esse aqui é o período de oscilação de um pêndulo. Então, meu filho, vamos calcular aqui a frequência de oscilação desse pêndulo. Então, 2 vezes π. Raiz de L. L é 1 metro, certo? Então é 1 sobre G, que é 10. Isso aqui vai dar, então, meu filho, 2π sobre raiz de 10, certo? Se você pegar aí na calculadora, meu filho, raiz de 10, aproximadamente aí 3,16. E π, você sabe que é 3,14. Então, para facilitar nossas contas, a gente dá para dar uma aproximada, né? Então, 3,14. Esse aqui, 3,16. Então, dá para a gente dar uma aproximada neles e simplificar para facilitar nossas contas aqui. Então, o período de oscilação, meu filho, é igual a 2 segundos. Beleza? Se o período de oscilação é igual a 2 segundos, então a frequência, que é o inverso do período, é 1 sobre 2, certo? Que é 0,5 Hz. Então essa aqui é a frequência de oscilação desse pêndulo. 0,5 Hz. Então, meu filho, qual que é a graça, né? Lembra, a gente pode calcular a energia desse pêndulo, né? A gente pode calcular, enfim, lá pela energia cinética, energia potencial gravitacional, né? Só que esse pêndulo, filho, tem uma coisa, tem uma especialidade. É um pêndulo quântico. Não é um pêndulo contínuo. Então não é como se ele tivesse essa trajetória toda aqui, ó, para ele percorrer. Lembra? É contínuo. Então o pêndulo pode estar aqui, ó. Sei lá. Se fosse associar um N, né? Então, sei lá, isso aqui seria a posição N igual a 1. E aqui, sei lá, a posição N igual a 2, né? N1 e N2, que é a posição inicial, a posição final, por exemplo. Então, um pêndulo comum, ele poderia, né? Ele estaria aqui, né? Inclusive, você veria, né? O pêndulo passando por todo esse arco, né? De círculo, né? Todo esse arco de círculo, ele passaria e estaria em várias posições. Né? Então, você pode medir essa posição angular, ele vai estar lá em qualquer dessas posições. Então, ele pode estar aqui, certo? Depois ele pode estar aqui. Beleza. Só que o nosso pêndulo não. O nosso pêndulo, ele é quântico. Ou seja, nós estamos falando do nosso pêndulo, ele é quantizado. Então ele não pode estar em qualquer posição. Ele tem que estar em posições múltiplas de números inteiros. Então tem que estar na posição n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. No nosso caso eu coloquei só n igual a 1 e n igual a 2, certo? Então ele só pode estar ou aqui, meu filho. Ele não pode estar em nenhum lugar no meio desse caminho aqui. Então, por exemplo, essa posição aqui que ele está aqui, ó. Bicho, ele não pode estar. Ele não pode. Por quê? Ele não... A nossa energia, né? Vamos lembrar aqui, né? Colocar de outra cor aqui. Então, a energia quantizada, ela é igual a NHF. Beleza? Então, nesse lugar aqui, a energia ela é diferente de NHF. Porque esse N aqui, sei lá, né? Ali é 1, vamos supor. Aqui, então, é, sei lá, 1,3. Não pode, meu filho. Não posso. Esse N não pode ser esse número quebrado. Não é uma grandeza contínua. Ele é quantizado. Então, ele tem que ser um número inteiro. Então o que acontece, meu filho? Ele não pode estar nessa região aqui. O nosso pêndulo não pode estar nessa posição. Uai, mas se ele não pode estar nessa posição e pode estar nessa, né? Que é a posição final, que é n igual a 2. Então o que acontece, meu filho? Como que ele vai parar? Como que ele vai, né? Essa aqui é a questão, né? Do bagulho quântico, né? Como que ele vai parar daqui pra cá? Se ele não pode estar ali no meio.
Então, é aí que tá. Física quântica, meu filho. Se ele não pode passar por essa região, né? Se essa região é onde ele tem uma energia proibida, não pode estar nessa região, porque ali a energia é diferente, né? De NHF. Então, meu filho, ele tá no N igual a 1 aqui, ó. De repente ele, vral, aparece aqui. Teletransportou, meu filho. Sumiu do N igual a 1. Então é como se ele estivesse lá no N igual a 1, certo? Ele tá lá, pô. De repente ele, vrum, sumiu daqui e apareceu aqui, ó. Nosso pêndulo quântico, filho. Então ele sumiu de um lugar e apareceu no outro. Porque nessa região, entre a posição N igual a 1 e a posição N igual a 2, é proibida para ele. Ele não pode estar aqui no meio. Porque a energia dele ali não é quantizada. Então não é como se ele nunca vai chegar na posição N igual a 2. Ele vai, porque pela energia do Planck, se o N for um múltiplo inteiro, ele consegue alcançar aquela energia. Então ele consegue estar em N igual a 1 e consegue estar em N igual a 2, mas ele não consegue estar no meio do caminho. No bicho, que isso é loucura demais. Não dá. Vamos fazer aqui um teste, vamos fazer uma conta aqui. Vamos calcular então a variação de energia dele. Então tá aqui, ó. Variação de energia, certo? É igual a NHF. Opa. Igual NHF. Então a gente consegue fazer aqui então uma continha, certo? Então, sei lá, vamos pegar o primeiro nível de energia. 1. Então esse 1 vai sumir, né? Qualquer coisa vezes 1 é ela mesmo. Então a constante de Planck, a gente sabe que, ó, 6,6 vezes 10 a menos 35, né? 35? 10 a 34 menos 10 a 34 vezes a frequência, que é 0,5 Hz, né? Ou 1 sobre 2. Então a energia dele aqui, meu filho, vai ser o quê? Acho que nem precisa essa unidade, né? A gente já fez análise dimensional. A gente sabe que vai dar em joule, né? Então a energia, meu filho, esse cara vai ser o quê? Vai ser a metade daquilo ali, né? 6,6 dividido por 2, né? 3,3 vezes 10 a menos 34 joule. Não, meu filho! Mas isso aqui é pequeno demais. Vamos pegar aqui, né? A nossa rampa. Aqui, ó. Supor que nós temos a nossa rampa aqui. Então, meu filho, tá aqui, ó. É como, então, se ele tivesse que subir degrauzinhos assim, né? Mas esse degrau aqui, meu filho, ele tá muito próximo de zero, né? Esses degrauzinhos de energia, né? Então, lembra que essa energia aqui seria a energia de cada degrau. Então, pô, filho, é muito pequeno. Isso aqui é muito próximo de zero. É 0,00032 vezes 3,3. 3 é 33, né? Ô, filho, isso aqui tá muito próximo de zero, cara. Então, o que acontece? Por que nós não vemos efeitos quânticos no nosso dia a dia? Porque quando você está olhando para grandezas macroscópicas, a diferença de energia quantizada, né, que seria essa energia do Planck aqui, né, que ele propôs, ela é muito pequena. Então, tá vendo? A gente está fazendo para um oscilador que a frequência dele é 0,5 Hz. Então, 0,5 Hz é muito grande. Se você levar em consideração, né, que a constante de Planck, que é 10 a menos 34, 0,5 Hz é muito grande. Então, pra gente, a oscilação do pêndulo, ela é contínua. Porque você não consegue ver diferença entre os degraus de energia que ela poderia ter. Certo? Que tem que ser múltiplos inteiros de um número. Múltiplos de um número inteiro, né? Pra gente é uma coisa só, meu filho, é contínuo. Então ele tá andando em todas as posições. Só que se ele fosse um pêndulo quântico, e a frequência dele, né, deveria ser então muito diferente do que 0,5 Hz, deveria ser uma frequência muito maior, né? Então aí sim a gente conseguiria perceber efeitos quânticos. Então, por exemplo, é por isso que na radiação de corpo negro, né, lembra, a energia ela era quantizada. Então a frequência de vibração do átomo, né, para gerar aquela temperatura e emitir aquela energia, a frequência de oscilação é muito alta. Então quando a frequência é muito alta, então aí beleza, então a gente consegue quantizar a energia dele. Agora quando é uma coisa macroscópica, então para, sei lá, comprimento de onda muito alto, muito grandes, né, ou frequências muito baixas, a gente não consegue perceber então essa quantização da energia. Então aqui para o nosso pêndulo, a gente consegue ver o pêndulo em todas as posições porque a frequência dele é muito baixa. Então a gente não quantiza a energia dele se comporta como contínua e não como quantizada. Beleza? Sacou? Pô, bicho, mas é doideira, certo? Combina comigo que você tem que ter um nível de abstração muito grande aqui
Para você ver um pêndulo e em vez dele passar por todo aquele caminho que ele deve passar, ele tá numa posição, ele desaparece e aparece em outra. Porque essa região aqui no meio é proibida, ele não pode passar por essa região, porque essa região não tem a energia quantizada. Então é literalmente como se ele sumisse de um lugar e aparecesse no outro. Beleza? Entendeu? É isso aí, minha filha. Bem-vindo ao mundo da física quântica.